Oi, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa é a nossa última aula de ciências da semana. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. E a gente daqui a pouco está entrando no mês novo, né? O mês de setembro. E daqui a pouco também vamos começar a utilizar os livros novos, né? Os livros 3 de todas as disciplinas. Hoje, então, a gente vai finalizar o livro de ciências. A gente vai dar sequência aqui no capítulo 10, né? E a gente vai lá para a página 85. A gente já falou, né, anteriormente, a gente falou dos cuidados que os animais domésticos da fazenda precisam ter, receber, né, e dos animais, e também dos cuidados dos animais domésticos, né, de estimação. Agora a gente vai falar dos riscos das ações humanas para os animais silvestres, né. É muito importante que a gente cuide do habitat deles, do ambiente em que eles vivem, para não prejudicar a vida deles, né, a reprodução e para manter a espécie, né, para não acabar extinguindo uma espécie, para que ela não entre em extinção. Então vamos lá. Algumas ações humanas, como desmatamentos, queimadas, poluição da água e a do ar e também a caça e a exploração, provocam riscos para a sobrevivência dos animais silvestres. Desmatamento é o corte da vegetação natural. No Brasil, as árvores são retiradas para a venda de madeira e para possibilitar a formação de fazendas, com pastos para o gado ou plantações. Sem a vegetação natural, os animais não conseguem encontrar alimento e também acabam perdendo o abrigo deles, né? Assim, eles desaparecem daquele lugar. Muitas vezes, o desmatamento do nosso país é feito de forma ilegal. Na primeira imagem ali do nosso livro, a gente tem uma grande área de vegetação desmatada, né? E dessa forma os animais não conseguem mais sobreviver nesse local, porque não tem mais nada, não tem mais árvores, só tem um chão sem nada, né? E a segunda foto, a gente tem a foto das queimadas, né? As queimadas, elas ocorrem quando é colocado fogo na vegetação nativa. Geralmente, a queimada tem como objetivo retirar a vegetação natural, queimar os tocos de árvore que sobraram em uma área desmatada, ou então produzir carvão para o comércio, tá? Com o fogo, as chances de sobrevivência dos animais daquela região são bem baixas. Muitos animais morrem queimados, tá? Agora, eu vou compartilhar com vocês uma notícia sobre desmatamento, né? Desmatamento e também fogo no cerrado, tá? O Cerrado é um dos maiores e mais importantes biomas brasileiros. Sua biodiversidade ocupa 12% do território nacional e sustenta diversas comunidades indígenas e quilombolas. No entanto, esse bioma sofre com o avanço do desmatamento, provocado principalmente pelo setor agropecuário, que, segundo um estudo da WWF Brasil, já ocupa 40% das terras. Com a falta de políticas ambientais, a pandemia potencializou ainda mais a destruição do cerrado, como denuncia a vice-presidente da Associação Quilombo Calunga, Dominga Natália. Há pouco tempo, agora no meio da pandemia, uma parte do nosso cerrado foi devastada para a plantação. Mas não foi simplesmente uma parte do cerrado derrubada para a plantação. Foi uma grande agressão à nossa caixa d'água, onde abastece todo o sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Isso ali indo para frente vai estar nos prejudicando, vai estar prejudicando a biodiversidade, vai estar prejudicando não só o território Calunga, mas todo esse bioma cerrado, que é onde ainda tem uma parte preservada, é aqui no Quilombo. Se observar por satélite consegue ver isso. Então não se trata simplesmente de um desmatamento, trata-se de uma agressão a um meio que está preservada há mais de 300 anos. A iniciativa MAP Biomas apontou que a destruição do cerrado segue mais rápida que na Amazônia, totalizando 408 mil hectares de solo devastados, uma área equivalente a quase 4 municípios do Rio de Janeiro. Os meses de julho e agosto são marcados com constantes queimadas no bioma, e hoje já somam 12 mil focos de fogo, que na maioria das vezes são potencializados por ações criminosas para criar pasto para o agronegócio, como explica o brigadista ambiental Matheus Rocha, que atua no combate a essas queimadas. Na maioria desses incêndios florestais que ocorrem, são incêndios criminosos, de pessoas que moram
próximas à unidade de conservação, os chacareiros, fazendeiros e etc., ou que têm interesse em desmatar uma área, seja para grilagem de terra, fazer pasto, renovar pasto, para agricultura de larga escala, essas pessoas acabam ateando fogo no cerrado e causando esses incêndios florestais. O Cerrado é conhecido como o berço das águas e possui nascentes importantes que abastecem todo o território brasileiro, como o Rio São Francisco e o Rio Tocantins. Helena Marques, ativista da organização Jovens pelo Clima, explica a necessidade de inserir esse bioma no centro do debate ambiental e climático para a manutenção da vida. Como se não bastasse, o governo brasileiro tem sido um grande aliado dessas práticas. Tem permitido que, mesmo em meio à pandemia, o desmatamento continue e aceleradamente. As consequências, elas vão ser enormes e vão ser sentidas por todos. O Cerrado, ele é riqueza, o Cerrado é vida, o Cerrado é diversidade. E se a gente não se juntar para parar essa degradação, esse desmatamento descontrolado e todas essas práticas, as consequências vão ser sentidas por todos. Então, vocês viram, né, como que as queimadas e o desmatamento acaba com o bioma, né, com os animais e com as plantas de determinada região, né, e prejudica muito, né, a fauna e a flora brasileira, principalmente quando é feito de forma ilegal, né, porque aí acaba sendo feito uma quantidade muito maior do que é permitida por lei, né, e acaba prejudicando muito mais a grande diversidade que a gente tem aqui de animais, né, a vida dos animais e das plantas, tá, da nossa vegetação. Os problemas ambientais, muitas vezes, eles são relacionados uns com os outros, né? Pessoas ou empresas desmatam uma área, depois realizam a queimada, né? E além de matar as plantas e os animais daquele lugar, o fogo faz com que o ar fique com a qualidade ruim também, né? Esse ar pode se espalhar com o vento e acabar prejudicando outras áreas e outros animais. O ar das cidades, que recebe a fumaça dos automóveis e das fábricas, também tem a qualidade bem ruim e acaba, né, quando é espalhado pelo vento, né, acaba prejudicando também a vida dos campos e das florestas, né? Ali na página 86 do nosso livro, a gente tem a imagem de uma indústria lançando bastante fumaça, né, no ar e causando poluição, né? Esse tipo de poluição também prejudica a saúde das pessoas, dos animais e também das plantas, né? Já que as plantas, elas produzem oxigênio, né? As águas também sofrem, né, com a poluição, não é só o ar, as plantas e os animais. Quando a qualidade da água fica ruim, muitos animais são afetados, já que todos precisam dela para sobreviver, né, gente? Isso acontece, por exemplo, quando empresas jogam um material tóxico no rio, por exemplo. Nessa situação, os animais aquáticos, como peixes e botos, eles morrem. Os animais que bebem aquela água também morrem ou ficam doentes. Além disso, quando outros animais se alimentam desses que vivem na água poluída, que consomem, né, a água poluída, eles também podem adoecer ou morrer, né? Por exemplo, um urso que pescou, né? O urso, ele pesca para comer, pescou um peixe que veio de uma água poluída. Aquele peixe estava doente, então, consecutivamente, o urso também vai ficar doente, né? E os peixes mortos em algum lugar, rio, lago, pode ser um sinal que a qualidade da água está ruim, né? É um grande sinal, na verdade. Agora, a gente vai ver um pouquinho também sobre os maus tratos humanos, né? Não apenas os maus tratos mesmo, né? De tratar mal o animal, deixar preso, lembra? Num espacinho pequeno, explorar o animal, né? Os animais silvestres também podem ser prejudicados quando as pessoas caçam eles. Apesar da caça de animais silvestres ser proibida no Brasil e ser um crime ambiental, essa atividade ainda acontece e pode causar a extinção dos animais. Outra forma de prejudicar a vida dos animais silvestres é quando eles são retirados da natureza e deixados presos para serem vendidos como animais de estimação ou usados em espetáculos, né, como no circo e exposições.
A convivência com as pessoas deixa esses animais muito estressados, já que eles não estão acostumados com esse tipo de contato, né? Eles precisam estar na natureza. Quando alguns animais silvestres são resgatados de um cativeiro é uma prisão, né? Esses cativeiros são resgatados da venda ilegal e de circos e exposições, eles precisam aprender novamente a viver na natureza, porque aí eles já perderam aquela essência, né, do animal. Eles estavam presos, eles não tinham liberdade de fazer nada. Eles não podiam se expressar como animal, né? Eles estavam sendo usados como um produto, né? Então, depois que eles convivem com os humanos, né, esses animais podem ter dificuldades para caçar, eles podem ter mansidão, né, ser mansos em excesso com os seres humanos, então eles acabam perdendo um pouco daquele instinto de predador, que é muito importante para eles sobreviverem, além de problemas também de saúde, né, o estresse também causa muitos problemas. Esses animais ficam em centros e institutos de conservação de animais silvestres. Porém, alguns desses animais não conseguem voltar à natureza e permanecem nos abrigos pelo resto das suas vidas. Mesmo daí sendo bem tratado, estando num ambiente de acordo com a necessidade dele, ele não consegue mais voltar para a natureza para ser um animal livre, né? Para ser um animal silvestre. Ele acaba sendo, então, um animal que fica preso ali, né? A gente tem 2 fotos ali. A primeira é da ursa Rowena, que faleceu em 2019, né, no ano passado. Eu vou mostrar uma matéria dela agora para vocês. Ela passou mais de 20 anos, tá? Ela era uma ursa da Rússia, né? Lá na Rússia, então tem muito gelo, muita neve, temperaturas bem baixas, tá? O nosso inverno aqui ainda é um verão para ela, tá? E ela estava acostumada com temperaturas bem baixas, e ela foi traficada, né, contrabandeada lá da Rússia ilegalmente e veio para o Brasil, para o nordeste do Brasil, que é um local muito quente, né? Temperatura que ela não estava acostumada, e ela ficou mais de 20 anos presa em cativeiro lá, numa jaula pequena, sendo utilizada como atração do circo. Ela até ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo, né? Antes ela se chamava ursa Marcha. Quando foi resgatada, então, ela passou a ser a ursa Rowena, que significa um novo recomeço, né, o nome. E foi uma história bem triste, né, porque depois de estar vivendo num santuário para ursos ali e estar de acordo com as necessidades que ela precisava, ela só sobreviveu 10 meses, né, em liberdade, digamos assim. E a gente tem ali embaixo um gato do mato que vive no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, em São Paulo. Ele ainda não foi solto na natureza, pois ele é muito manso com os seres humanos, aproximando-se da grande maioria para pedir carinho. Então, imagina um bichinho que se aproxima de um ser humano para pedir carinho, ele não vai ser capaz de sobreviver na mata, né? No ambiente natural dele, no habitat natural dele, para caçar. Ele vai ser uma presa muito fácil, ele vai ser caçado muito fácil, porque ele não vai conseguir caçar. E ele também não vai conseguir se defender, não vai conseguir, né, se alimentar, porque não vai conseguir caçar. Então, ele vai acabar ali no centro de conservação, sendo cuidado, né? Ele foi resgatado, mas não vai mais voltar para a natureza, né? Infelizmente. E agora eu vou mostrar para vocês a reportagem da ursa Rowena, né? Deixa eu compartilhar aqui. A ursa, que ficou conhecida como a mais triste do mundo, morreu hoje em Joanópolis, interior de São Paulo. Ela morava há 10 meses no santuário de animais que foi adaptado especialmente para recebê-la. A instituição Rancho dos Gnomos informou que a causa da morte da ursa foi uma convulsão decorrente de complicações de um tumor. A veterinária que acompanhou a ursa também explicou que Rowena tinha um câncer ovariano. Ela foi acompanhada e tratada, mas não resistiu e morreu no hospital veterinário da Universidade de São Paulo. A ursa parda siberiana, que se chamava Marcha e ficou conhecida como a mais triste do mundo por causa dos maus
maus tratos sofridos por boa parte de sua vida, foi rebatizada de Rovena, que significa novo começo. Ela chegou ao Brasil há mais de 20 anos, contrabandeada da Rússia, onde estava acostumada com baixas temperaturas. Foi explorada por anos por um circo nordestino, de onde foi apreendida pelo IBAMA e levada para Teresina, no Piauí. Em setembro do ano passado, após uma briga judicial, ela foi transferida do zoológico, onde sofria com calor de até 40 graus, para o interior de São Paulo. Toda uma operação de resgate que envolveu ativistas e defensores da causa animal foi montada para realizar o transporte. Vivendo por meses no Rancho dos Gnomos, num ambiente construído pensando em suas necessidades, a ursa recuperou o peso e a pelagem que havia perdido. Ela serviu de inspiração para o livro infantil Amiga Ursa, da cantora Rita Lee, publicado recentemente. A ursa Marcha, conhecida como a mais triste do mundo, tadinha, foi transferida para um rancho no interior de São Paulo. Então, é uma história bem triste, né? É uma pena ela ter sofrido tanto tempo e depois que ela conseguiu, né, estar livre, né, depois que as ONGs resgataram ela, o IBAMA resgatou, ela sobreviveu tão pouco tempo, né? É uma pena mesmo. E é por isso que a gente, né, não tem que incentivar esse tipo de prática, né? Então, o contato humano, ele pode causar problema aos animais silvestres, né? Por isso, apenas observe esses animais em seu habitat natural. Não pague para vê-los presos, não use comida para atraí-los e nem tire fotos segurando algum deles, né? Que a gente pode abalar esse animal, a gente pode causar algum sofrimento para ele, né? Agora, então, vocês vão fazer as atividades, os deveres são na página 88 e 89. Vocês vão utilizar esse conhecimento sobre os riscos, né, do contato humano com animais silvestres para realizar as atividades 1, 2 e 3 da página 88 e 89, tá? Vamos relembrar, então, o que a gente viu até agora? Vamos lá. Neste capítulo, então, no capítulo 10, né, nós estudamos o quê? Nós estudamos os animais domésticos das fazendas e de estimação. Nós estudamos os cuidados que devemos ter com os animais domésticos de fazenda e de estimação. E nós estudamos também os animais silvestres e os cuidados que devemos ter com eles, né? E com o meio ambiente também. Então, é isso. Bom final de semana. Se cuidem, sempre usando máscara. Não esqueçam de sempre higienizar as mãos, usar álcool em gel. Se não puderem ficar em casa, se precisar sair, então sempre saiam de máscara e usem a máscara o tempo todo, tá? Até semana que vem. Um bom final de semana para todos. E se precisar de alguma ajuda, de tiver alguma dúvida, chama a prof, tá? Um beijo.